Olá, bem-vindo a este vídeo. Você já deve ter ouvido a expressão marxismo cultural em algum lugar, mas você sabe do que se trata? Qual a relação com a religião e a fé cristã? Vou fazer um apanhado bem geral disso aqui. Em primeiro lugar, quem foi Marx? Karl Heinrich Marx nasceu na Prússia, região da Alemanha. Foi filósofo e sociólogo, considerado o fundador do socialismo científico e responsável pela teoria comunista. Filho de um advogado da classe média alta da sociedade, entrou aos 17 anos para cursar Direito na Universidade de Bonn, mas após se engajar na política estudantil e conhecer as teorias do filósofo Hegel, trocou o Direito por Filosofia na Universidade de Berlim e passou a criticar fortemente o Estado e a religião. Aos 23 anos, em 1841, obteve o título de doutor e pretendia entrar para a carreira acadêmica, mas em função de suas continuadas críticas ao governo, nenhuma universidade o aceitou como professor. Mudou-se então para a cidade de Colônia, onde trabalhou como jornalista e depois diretor da Gazeta Renana, de viés socialista, até 1843, quando o jornal foi fechado pela censura do governo. Conheceu Friedrich Engels em 1842, quando ele visitou a redação da Gazeta e se tornou seu amigo e parceiro intelectual. Em 1843, Marx se casou com Jenny von Westphalen e se mudou para Paris, onde conheceu outros pensadores socialistas. Viveu à custa de heranças familiares e teve 7 filhos, com 4 deles morrendo ainda na infância. Teve também outro filho com uma empregada chamada Helena Demuth, mas não assumiu a paternidade e nem ajudou na criação. Devido às suas posições radicais e fortes críticas ao governo, por diversas vezes foi expulso de onde morava. Foi expulso da França em 1845 e de Colônia, na Alemanha, em 1848, ano em que publicou o Manifesto Comunista, junto com Engels, que foi a base do chamado socialismo científico. Em 1849, se mudou para a Inglaterra, onde se dedicou à obra O Capital. Morreu em Londres em 1883, devido ao uso excessivo do tabaco e de problemas respiratórios, e ali foi sepultado. Consta-se que apenas 11 pessoas foram ao seu funeral. Marx e Engels pertenciam à lista comunista, que defendia a luta de classes, a guerra armada entre operários e patrões, no caso, o proletariado contra a burguesia. Eles entendiam que era preciso criar caos na sociedade para derrubar a ordem vigente e, com isso, surgir igualdade. Marx estava propondo um socialismo científico, onde seria preciso uma revolução armada para mudar a sociedade e acabar com as injustiças. Por meio da luta de classes e da abolição da propriedade privada, imóveis e bens seriam do Estado, que distribuiria tudo igualmente. E o comunismo seria alcançado por meio da ditadura dos trabalhadores, o socialismo. Seria preciso então se opor patrões contra empregados, homens contra mulheres, ricos contra pobres, negros contra brancos e homossexuais contra heterossexuais. Em seu Manifesto Comunista de 1848, Marx e Engels afirmam que a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. Queriam mostrar que existia uma grande desigualdade social em que a classe dominante tinha os meios de produção e explorava a classe trabalhadora. Em sua obra O Capital, Marx diz que o fim do capitalismo seria impulsionado por suas contradições e o comunismo seria instituído por força da classe operária. Assim, a sociedade ideal seria a comunista, sem desigualdades, sem Estado, sem qualquer tipo de subordinação dos homens, com a comunhão de bens e sem a propriedade privada. A religião, o Estado e o capitalismo não poderiam existir em um sistema comunista. Segundo Marx, Deus é uma criação da mente do homem. O conceito de Deus seria uma invenção para alienar as pessoas, fazendo com que elas pensem em uma outra vida, quando deveriam, na verdade, se preocupar com a revolução.
Sua intenção foi eliminar a necessidade de pensar em Deus, ou seja, solucionar o problema que leva as pessoas a pensarem que existe algo como Deus. Em sua obra Crítica da Filosofia de Hegel, Marx escreve: a religião não faz o homem, mas ao contrário, o homem faz a religião. Esse é o fundamento da crítica irreligiosa. Esse Estado, essa sociedade engendram a religião, criam uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo que tem na religião seu aroma espiritual. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida, enquanto felicidade ilusória do povo. Também nega a ideia de uma pessoa como tendo vontade e liberdade, pois não existem direitos individuais em uma sociedade comunista. O bem é pensado coletivamente, não individualmente. Neste caso, a propriedade privada e a instituição da família seriam formas de escravizar as pessoas, modos de alienar as pessoas para que aceitem sua posição nas classes. Ou seja, Marx e Engels eram contrários ao sistema capitalista, à propriedade privada, à família, à liberdade individual e à religião. Marx, no início, era um cristão, chegando a escrever, através do amor de Cristo, voltamos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos, que intimamente são ligados a nós e pelos quais ele deu-se a si mesmo em sacrifício. Mas depois mudou radicalmente. Em um poema, ele escreve: assim, eu perdi o direito ao céu. Sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Também durante a sua juventude, compôs um drama chamado Oulanem, que é um anagrama de Emanuel, um dos nomes de Jesus na Bíblia, significando Deus conosco em hebraico. Os anagramas são muito usados em magia negra. Nessa obra, Marx escreveu: os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim, pois ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais ousado, eu me entrego à dança da morte, enquanto para nós o abismo se abre nas trevas. Você afundará, e eu lhe seguirei dando gargalhadas, sussurrando em seus ouvidos: desça, venha comigo, amiga. Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima, e breve bradarei gigantescas maldições sobre a humanidade. Eleanor, a filha de Marx, escreveu um livro em que conta as histórias apavorantes que seu pai contava em casa, amedrontando suas duas irmãs pequenas, sempre com conteúdo satânico, de pactos com o demônio. A família de Marx também foi muito problemática. 3 crianças morreram de desnutrição, 2 filhas e um genro se suicidaram. Sua filha Laura teve 3 filhos mortos, e depois ela e o marido se suicidaram. E por fim, outra filha e seu marido resolveram também se suicidar. Ela morreu, mas ele acabou desistindo no último minuto. Esse foi Karl Marx, um pensador problemático, emocionalmente perturbado, que queria trazer igualdade social por meio da força. E existem diversos livros que abordam a relação de Marx com o satanismo. Surge então nosso segundo personagem, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin ou Lenine. Ele foi influenciado pela teoria marxista e foi um revolucionário comunista, teórico político russo e chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 e da União Soviética de 1922 até a sua morte. Sua mãe era de uma família germano-sueca luterana com descendência judaica e ele era um jovem religioso. Mas em 1886, seu pai morreu por hemorragia cerebral e no ano seguinte, seu irmão mais velho se envolveu em uma tentativa de assassinato do czar Alexandre III. Foi preso e assassinado. Então Lenin aderiu aos ideais socialistas e começou a rejeitar a religião. Em 1898, os marxistas russos fundaram o Partido Operário Social Democrata, ao qual Lenin aderiu, e também organizou o jornal revolucionário Iskra.
que significa faísca. Alguns anos depois, houve um desentendimento entre Lenin e Julius Martov pela liderança do partido, até que este se dividiu em dois grupos: os bolcheviques, alinhados às medidas mais radicais pensadas por Lenin, e os mencheviques, defensores de reformas menos amplas para a Rússia. Em 1914, iniciou o primeiro conflito mundial, e Lenin o criticou como uma guerra imperialista e incentivou os trabalhadores a lutarem outra guerra contra a burguesia. Nessa época, a Rússia passava por uma grande crise econômica. Havia perdido um conflito contra o Japão pelo domínio de regiões do território chinês, aumentou a desigualdade social e a população foi motivada a se mobilizar contra a opressão do atual czar Nicolau II. Em 1916, após muitos protestos e invasões, o czar Nicolau II abdica do trono e o parlamento russo forma um governo provisório. Em 1917, Lenin torna-se mais radical e passa a incentivar os trabalhadores a se rebelarem contra o governo provisório. Até que em 24 de outubro deste ano, grupos armados bolcheviques liderados por Lenin tomaram locais estratégicos da cidade de Petrogrado e subiram ao poder. E Lenin se tornou governante da Rússia, com poder centralizador e agindo para garantir o crescimento do Partido Comunista. Ficou no poder até 1922, quando sofreu derrames cerebrais neste ano e em 1923, falecendo em 1924 e sendo sucedido por Joseph Stalin. Como homenagem, a cidade de Petrogrado foi renomeada para Leningrado. Ele foi o símbolo do socialismo na União Soviética. Se Marx foi o idealizador da teoria marxista e Lenin a adotou na prática, o primeiro conflito mundial mostrou aos marxistas que a classe trabalhadora não se rebelou contra seus opressores burgueses, mas contra trabalhadores de outros países. A tomada do poder à força pelos trabalhadores não estava ocorrendo. Nisso surge nosso terceiro personagem, Gramsci. Antônio Sebastiano Francesco Gramsci foi um teórico e cofundador do Partido Comunista Italiano e responsável por compreender que era perda de tempo fazer uma revolução armada. Ele entrou para o Partido Socialista Italiano em 1913 com proposta de acompanhar e refletir sobre o movimento operário italiano, fundando um periódico, L'Ordine Novo, em 1919, e o artigo A Força da Revolução. Em 1921, ele rompe com o Partido Socialista e funda o Partido Comunista Italiano, no mesmo ano em que Mussolini funda o Partido Nacional Fascista na Itália e vira primeiro-ministro em 1922, com oposição antissocialista. Mussolini fechou todos os veículos de imprensa e destituiu os partidos de oposição. Gramsci, na qualidade de deputado, é preso junto com outros deputados comunistas e sentenciado a 20 anos de prisão. Após 10 anos de maus tratos na prisão, é libertado, mas morre após 2 dias de liberdade. Em sua vida na prisão, em 1929 recebe permissão para escrever e escreve sua obra Cadernos do Cárcere, composta por 29 cadernos que são a base teórica gramsciana. Para Gramsci, iniciar um conflito para tomar o poder do Estado, para implementar o socialismo através da planificação da economia e de tudo que a teoria socialista propunha, não era a melhor opção. Seria mais fácil, por meio das instituições culturais, fazer as pessoas acreditarem que o sistema não vale nada e que o socialismo é a melhor opção. Ele entendia que a revolução cultural era um campo de batalha muito mais viável que o estado de armas implementado por Lenin na União Soviética. Deveria haver uma mudança de mentalidade, iniciada principalmente por intelectuais. Gramsci formulou a teoria da hegemonia cultural, que descreve como o Estado usa nas sociedades ocidentais instituições culturais para conservar o seu poder. Assim, a revolução tomaria o poder não pelas armas, mas destruindo valores e crenças tradicionais das sociedades ocidentais e substituindo pelos ideais revolucionários. Seria esse o marxismo cultural, uma revolução cultural lenta e pacífica, sem que as pessoas percebam, tomando instituições
símbolos de cultura e os modificando para consolidar seu poder. A Escola de Frankfurt também foi responsável pela divulgação desse pensamento. Após a Revolução Russa, o socialismo estava sendo fortemente debatido na Europa, dividindo os intelectuais. O marxismo já não satisfazia mais as necessidades do século XX, que iam além da luta de classes entre trabalhador e burguesia. Assim, Felix Weil, intelectual judeu argentino radicado na Alemanha, organizou a primeira Semana de Trabalho Marxista, um evento que reuniu intelectuais marxistas em Frankfurt no ano de 1922. Uma das propostas dessa semana foi posta em prática logo no ano seguinte, a criação do Instituto de Pesquisa Social. O instituto foi patrocinado por Hermann Weil, o pai do Félix, e subsidiado pelo governo alemão. Mas somente em 1950, após o fim do Segundo Conflito Mundial, passou a se chamar Escola de Frankfurt. Para essa escola, a sociedade capitalista era sólida por conta da propagação de uma cultura que favorecia o capitalismo. Eles estavam atualizando a teoria marxista a partir da realidade do século XX. Era uma adaptação do marxismo original para influenciar o Ocidente e mudar a cultura a partir de ideias e linguagem, o que mudaria também os hábitos da população. Falavam da cultura de massa, que seria um recurso capitalista para manter a população sob controle. Ou seja, criticavam a indústria cultural por acreditarem que manipulava o público e transmitia a cultura e a ideologia da classe dominante. Resumindo, acredita-se que o marxismo cultural pretende propagar as ideias marxistas na educação, cultura e mídia. Sendo assim, para desestruturar o capitalismo, seria necessário acabar com valores tradicionais e cristãos, ou os chamados valores judaico-cristãos. Isso seria através da implementação de causas consideradas progressistas, como ideologia de gênero, cultura do politicamente correto, defesa de minorias, liberdade sexual, etc. Também a família seria um problema, porque é a primeira identidade moral que os indivíduos são inseridos. Cada um teria seu papel já definido a priori na família tradicional. Mas o principal problema seria tentar impor essas causas à sociedade ocidental, sem possibilidade de escolha, fazendo com que os valores tradicionais cristãos sejam considerados ultrapassados e as pessoas que os consideram importantes classificadas como antiquadas, machistas, homofóbicas e preconceituosas. E neste ponto de vista, a Bíblia teria que ser superada ou revista, atualizada e reinterpretada para se adequar a essa nova ideologia vigente, pois seus valores judaico-cristãos seriam considerados ultrapassados, não representando a nova sociedade de hoje em dia. Acredito que deu para contribuir muito com a sua compreensão deste tema. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.